Idolatria no Sinai. A ausência de Moisés foi por um tempo de espera e apreensão para Israel. Eles estavam acostumados, no Egito, de terem representações materiais da divindade, e era difícil confiar em um ser invisível, e ficaram dependentes de Moisés para sustentar a fé. Isso é um perigo. Parecia a muitos no acampamento que seu chefe desertara ou fora consumido pelo fogo devorador. Eles tinham tempo para meditar na lei de Deus. Se tivessem feito isso, teriam sido protegidos contra a tentação. Mas não fizeram isso e logo se tornaram descuidados, desatentos e desordenados. Quem não medita na lei de Deus se torna descuidado, desatento e desordenado. Aquela mistura de gente foram os primeiros a se entregarem à murmuração e impaciência. O povo desejava uma imagem para representar a Deus. Então, representaram a glória do Deus invisível pela semelhança de um bezerro. O culto de Apis era acompanhado da mais grosseira licenciosidade. Essas danças, especialmente entre os egípcios, eram sensuais e indecentes. Arão, com sua fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas a sua vacilação e timidez, no momento crítico, apenas tornou o povo mais decidido. Uns poucos se arriscaram a denunciar a idolatria, e eles foram atacados e perderam a vida. Quantas vezes em nossos próprios dias é o amor aos prazeres disfarçado por uma aparência de piedade? Uma religião que permite aos homens observar os ritos do culto e ao mesmo tempo entregar a satisfação egoísta ou sensual é tão agradável hoje como foi nos dias de Israel. E ainda há arãos flexíveis que, ao mesmo tempo em que mantêm posições de autoridade na igreja, cederão aos desejos dos que não são consagrados e assim os induzirão ao pecado. Converteram a sua glória na figura de um boi, Salmo 106, 19 e 20. Moisés foi avisado da apostasia no acampamento e foi ordenado a ele que voltasse sem demora. O Senhor então propôs a Moisés destruir o povo e fazer de Moisés uma poderosa nação. Quantos não teriam deixado os pecadores entregues à sua sorte? Quando era o próprio Deus que oferecia o livramento. Moisés, porém, via esperança onde aparecia apenas desânimo e ira. As palavras de Deus, deixa-me, Moisés entendeu que ele não estava proibindo, e sim incentivando a intercessão, implicando que coisa alguma a não ser as orações de Moisés poderia salvar Israel, mas que, se Moisés rogasse, Deus pouparia seu povo. Olhe o que Moisés viu na frase de Deus. Deus dera a entender que renunciar a seu povo, falara deles a Moisés como o teu povo que fizeste subir do Egito. Mas Moisés, humildemente, não arrogou para si a chefia de Israel. Ele disse, não são meus, mas são do Senhor, o teu povo, que tu tiraste com grande força e com forte mão. Se fossem agora destruídos, seus inimigos triunfariam e Deus seria desonrado. Quão grande era a responsabilidade que repousava sobre aqueles que Deus honrara, fazerem do seu nome um louvor na terra. O Senhor ouviu os rogos e atendeu à abnegada oração. Deus havia provado a seu servo Moisés. A prosperidade do povo era mais valiosa do que o privilégio de ele tornar o pai de uma poderosa nação. Aproximando do acampamento, Moisés ficou consternado. Embora tivesse sido avisado do que estava acontecendo, não estava preparado para aquela hedionda mostra de degradação em Israel. Ele então lançou as tábuas de pedra, elas se quebraram, significando que, assim como haviam quebrantado seu concerto com Deus, assim Deus quebrava seu concerto com eles. Arão foi tratado com justiça como principal culpado. Mas a resposta à fervorosa intercessão de Moisés, a vida de Arão também foi poupada, e com arrependimento e humilhação pelo seu grande pecado, foi restabelecido no favor de Deus. Deus não vê como homem. O espírito condescendente de Arão e seu desejo de agradar cegaram os olhos de Arão à enormidade do crime que ele estava sancionando. Seu procedimento, emprestando a influência para o pecado, custou a vida de milhares. Aqueles que são honrados com a missão não devem ser fracos e flexíveis.
servidores de ocasião. Não devem ter o objetivo exaltação própria, nem afastar de si os deveres desagradáveis, mas efetuar a obra de Deus com inabalável fidelidade. Os cabeças daquele ímpio motim foram eliminados, mas os que se arrependeram foram poupados. O amor exigia que fosse infligido o juízo. A história dos antediluvianos atesta que o pecador ter uma vida longa não é uma bênção para ele. A fim de salvar muitos, ele tinha de castigar a poucos. Foi por amor ao mundo, por amor a Israel, e mesmo pelos transgressores, que o crime foi punido com a severidade breve e terrível. Por instrução de Deus, a tenda foi removida longe do arraial, prova de que Deus retirara deles a sua presença. Ele se revelaria apenas a Moisés, não ao povo. Moisés não estava satisfeito com isso e disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E o Senhor disse: farei isso, porque achaste graça aos meus olhos. Cada uma das orações havia sido atendida, mas ele estava sedento por maiores indícios do favor de Deus. Então Moisés fez um pedido que ser humano algum jamais fizera antes: rogo-te que me mostres a tua glória. Essa experiência para Moisés foi uma certeza do êxito na obra que ele tinha de si. Ele considerava muito mais valioso do que todo o saber do Egito e todas as suas realizações, como estadista ou chefe militar. Nenhum poder, habilidade ou sabedoria terrestre pode suprir o lugar da presença duradoura de Deus. 40 dias Moisés permaneceu no monte, e durante esse tempo ele foi miraculosamente alimentado. Sem saber, o rosto de Moisés resplandecia quando ele desceu do monte. Arão e o povo recuou e temeram chegar-se a Moisés. O medo, ele acompanha a culpa. A alma que está livre de pecado não deseja esconder-se da luz do céu. A glória refletida no semblante de Moisés ilustra que quanto mais íntima for nossa comunhão com Deus, mais claro nosso conhecimento de suas ordens. Moisés era um tipo de Cristo. Como intercessor de Israel, então Moisés velou o rosto porque o povo não podia resistir ao ver a glória do mesmo. Portanto, Moisés, assim como Cristo, humilhou-se e foi feito em semelhança de carne do pecado. Romanos 8,3. Para que pudesse chegar até a raça decaída e levantá-la. O objetivo de Jesus é levantar a raça caída.